Fala aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui é teu irmão, pastor Fernando na voz. Como sempre de costume, trazendo sempre aquela devocional que você já sabe. E hoje, segunda-feira, não pode ser diferente. A devocional que eu quero trazer hoje para a tua vida é falando a respeito daquilo. Tudo aquilo que começa errado, vai dar errado lá na frente. Essa é a devocional da nossa vida. Se a gente fizer as coisas conforme manda o figurino, conforme as coisas sejam certas, você pode ficar despreocupado, meu amigo, que lá na frente vai dar tudo certo. Mas se a gente começar da forma equivocada, da forma do improviso, isso corre um grande risco. Lá na frente, as coisas sair do jeito que a gente menos espera, ou seja, as coisas sair da forma errada. No livro de Gênesis, louvado seja Deus, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Deus dá ordem a um dos seus filhos, por nome Abraão. Deus chama Abraão muito cedo para uma responsabilidade. Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele. E dessa promessa, Deus depois dá uma ordem para ele. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Repetindo o versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que ainda eu te mostrarei. Deus está dando uma ordem para Abraão, para ele sair da casa do seu pai, para ele sair da sua parentela, desprender e ir para uma terra que ainda o Senhor ia mostrar a ele. Pois bem, Abraão obedece imediatamente. E você conhece essa passagem. E Abraão começa a ir para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar a ele, de fato. Mas sendo que lá na frente, no mesmo livro, no capítulo 13, versículo 6, diz assim, ó: E não tinha capacidade a terra para poder habitar junto, porque os seus bens eram muito, de maneira que não podia habitar junto. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. E não está toda a terra diante de ti? Louvado seja Deus. Você vai entender que depois lá na frente, a terra já não estava suportando Abraão e Ló. Porque diz as Santas Escrituras que os dois eram muito ricos, de maneira que a terra não suportava os dois juntos. Era muito bem, muitos bens materiais, muitos animais, muitos pastores, muitos homens de culturas diferentes. Por isso a terra não suportava os dois juntos. Agora Abraão ele tem uma ideia de cada um ir para um lado. Mas o que o Senhor falou lá atrás? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. No meio do caminho aparece o sobrinho dele, por nome Ló. E Ló agora resolve seguir o seu tio Abraão. Meu irmão, essa é a reflexão que eu quero aplicar na tua vida. Eu vou tirar da Bíblia e vou aplicar na sua vida. Se Deus, olha para mim, se Deus te deu uma ordem, você executa, você cumpre ela, arrisca. Porque o que Abraão fez foi cumprir o que estava sendo dito por Deus. Sai da sua casa e sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele foi. Mas no meio do caminho, houve um imprevisto. O sobrinho dele, sem direção, queria seguir ele. Mas se Deus tirou Abraão de dentro da sua casa, da sua família, e tirou ele do meio da parentela, meu irmão, eu entendo que Deus estava dando a direção para Abraão. Tem coisas que é para você que está me ouvindo fazer sozinho. Deus não quer companhia do teu lado. Deus não quer amizade do teu lado.
Deus quer trabalhar no vaso sozinho, mas sendo que o vaso quer levar a família, o vaso está querendo levar parente, o vaso está querendo levar amigo, mas sendo que Deus está trilhando a sua caminhada sozinho, entre você e Ele. E por que agora você está levando Ló? Alamandalavassubcomanácia. Olha o que houve lá na frente. Deus já estava avisando lá atrás. Tem coisas que você está passando que não é para você passar. Você está passando porque você está carregando o fardo dos outros. Você está passando essa dificuldade porque você, no meio do caminho, levou Ló. No caminho que não era para levar. No meio do caminho, você está levando amigo que não é para levar. E agora, você está passando o que não é para passar. Abraão chegou num lugar a qual agora ele teve que fazer uma escolha. Porque os pastores de gado dele, o pastor de gado de Ló, do seu sobrinho, estava tendo contenda. Os cananeus com o fariseu. Olha só, que desconforto. Coisas que podiam ser evitadas. Se Abraão ouve a voz de Deus, imediatamente, e porque agora no meio do caminho está levando quem não é para levar. Tu está entendendo o rolo? Você está passando por isso, porque no meio do caminho você levou pessoas que não era para carregar. Alamandalavassubcomanácia. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Que pagou a passagem, que entrou no barco. O que aconteceu? O que aconteceu? Fala para mim. O vento que era de Jonas agora assolou toda a embarcação. As pessoas que pagaram passagem, que estava de mudança de um lugar para o outro, tiveram que perder tudo. Porque diz as Santas Escrituras que as pessoas começaram a jogar suas bagagens para fora do navio, porque o navio estava a ponto de afundar. Tem pessoas que estão me ouvindo por esse vídeo, que estão perdendo tudo, porque botou Jonas dentro do barco. Ei, chegou um momento na sua vida. Ou você tira pessoas do seu caminho que você botou. Se você botou pessoas na sua embarcação, a qual não era para botar, está na hora de remover ela. Por quê? Tem pessoas que estão perdendo tudo por causa do vento que não é dela, é de Jonas. Jonas pagou a passagem. Deus manda ele ir para Nínive, agora ele vai para Tarsis. E essa desobediência dele custou muito caro na vida das pessoas que já estavam dentro da embarcação. Ei, Jonas era um intruso. Tinha pessoas já dentro da embarcação para partir. Jonas veio, pagou a passagem e entrou. Por causa de um homem desobediente, o vento que era para ele veio para todo mundo. Talvez você se encontre nessa posição. O vento não é seu. A prova não é sua. Mas o preço está chegando até a sua vida. Está chegando até a sua vida por causa da desobediência das pessoas que estão à sua volta. Abraão, voltando para Gênesis, Abraão pagou um grande preço por levar quem não era para levar. Talvez hoje você está assistindo esse vídeo e essa palavra que está sendo pregada está chegando até o seu coração. Você está refletindo mais, porque você sabe, por causa dessa pessoa que agora faz parte da tua vida, você está pagando um alto preço. Você está pagando um preço que não era para ser pago. Porque Deus mandou você ir sozinho e você agora botou quem não era para botar nessa jornada. Lá na frente, irmão, o problema aconteceu. Por quê? Tudo que começa errado, tu pode ter certeza que vai dar errado lá na frente. Talvez as coisas erradas não venham imediata, mas depois ela aparece. Meu irmão, se é para fazer com fio novo, faz com fio novo. Não tenta remendar aquilo que não é para ser remendado. Porque você vai estar botando a sua casa em risco. Pode dar um curto-circuito e pegar fogo na tua televisão. Pegar fogo na parte elétrica, na rede. Queimar micro-ondas, televisão.
Porque você está adaptando. Está vendo esse fio aqui? Ó? É novo, está reto. Você está querendo remendar o que não é para ser remendado. Talvez a tua vida está assim. Você está dando um jeitinho brasileiro. Você está sobrevivendo à base de jeitinho. E Deus quer mostrar o novo para você. Alamandaravassubi comanassi. Elebecou vadagassubi comanassi. Ei, Deus não quer dar jeitinho na sua vida. Deus quer tirar o velho, os improvisos e fazer o novo de Deus na sua vida. Sem remendo. Lebecou vadagassebia, né? Lebecalamandaravassubi comanassi. A palavra do Senhor diz que não é para misturar vinho novo em odre velho, ou vice-versa. Botar o vinho velho em odre novo. Traduzindo, se o vinho é novo, o recipiente tem que ser novo também. Alamandaravassubi comanácia. Se a casa é nova, os móveis têm que ser novos também. Debecovadagassubi comanácia. Decalamandaravasebe comanácia. Se Deus está trazendo novidade de vida para você, você também tem que saber viver as novidades de vida com coisas novas. Mas você quer levar as coisas velhas para viver o novo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, Abraão. Se Abraão, Deus tirou dentro da sua casa, tirou do conforto, do sofá do seu pai, tirou do conforto, das coisas boas que o seu pai proporcionava. Porque Deus queria dar um novo para Abraão. Deus queria desprender ele da sua família, da sua parentela. Mas do meio do caminho, o sobrinho apareceu. Como é que Deus vai fazer coisa nova se você está levando as coisas velhas? Se você almeja uma casa nova, se prepare primeiro para comprar os móveis novos. Se prepara primeiro para viver vida nova. Porque o que você passa hoje, as coisas velhas lá atrás, você não pode levar. Você tem que comprar tudo novo e viver o novo de Deus para a glória dele. Por que você quer levar coisas velhas? Fica impossível de Deus trabalhar. Mas nessa passagem, Deus não fala do novo nem do velho. Deus não fala de materiais. Deus está falando da sua obediência. Se Deus tirou ele dentro da casa do seu pai, da sua parentela, e porque agora ele está levando um parente, que é o sobrinho dele, filho do seu irmão, vai dar problema, irmão. Chega de viver de improviso. Chega de remendar coisas velhas. Deus está falando para mim e para você, chegou a hora, o momento de Deus dar o basta. Se você quer viver o novo de Deus, se prepara. Se prepara para abrir mão das coisas velhas. Porque o novo de Deus vai chegar na tua vida. Mas você tem que estar preparado para ouvir, obedecer e botar em prática. Porque senão, meu irmão, vai acontecer o que aconteceu com Abraão. O improviso de Abraão. O improviso de Abraão, o que aconteceu? Desgaste emocional lá na frente. Tem coisas que a gente passa que não é Deus que bota, não. É minha escolha e tua escolha. A nossa escolha faz o diferencial lá na frente. Se Deus mandou você ir sozinho, vai sozinho. Porque eu te garanto, meu irmão, que dor de cabeça você não vai ter lá na frente. Mas agora, se eu e você desobedecer o que foi falado, o que foi botado como regra, como norma, tu pode ter a certeza que agora a dor de cabeça não aparece. Mas lá na frente a dor de cabeça ela vai aparecer, meu irmão. Abraão agora decide. Chega para Ló e fala assim, Ló, a terra está pequena para mim e para você. Não tem como nós habitar junto. Está tendo contenda entre os seus pastores e meus pastores. A terra já não suporta mais tanto animal junto. Vamos partir. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Sabe o que Abraão fez?
botou a escolha na mão do seu sobrinho. Ou seja, toma a faca e toma o queijo. Parte conforme você quiser. A escolha é sua, Ló. Escolhe. E sabe o que a palavra do Senhor diz? Que Ló olhou as campinas verdinhas de Sodoma e Gomorra e escolheu aquela terra. Escolheu aquela terra por causa das campinas que era verde. Ou seja, a escolha de Ló foi uma escolha pela aparência. Eu vou resumir tudo e vou entregar o rolo. Senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Já está 15 minutos já. A escolha de Ló foi o diferencial. Porque Deus ele mostra através das suas escrituras que a direção é dele. Quem tinha a direção aqui não era Ló, era Abraão. E quem tinha que escolher era Abraão. Mas Abraão, ele passa a responsabilidade para Ló. E Ló não tinha chamado de Deus, quem tinha chamado era o seu tio, Abraão. Deus que falou para Abraão, sai da sua casa, da sua parentela. Ló apenas estava sendo abençoado por causa do teto espiritual. O que estava sobre a vida do seu tio, estava vindo sobre a vida dele, porque ele estava ali de penetra. Ele estava ali caminhando junto com Abraão. E quando a gente caminha junto com o homem de Deus, o que vem sobre o homem de Deus vem sobre a nossa vida também. Então Ló estava sendo abençoado porque estava batendo em Abraão e esvalindo nele. Aleluia. Ló ele foi abençoado porque estava andando com Abraão. Mas chegou o momento de os dois se separar. E a visão? A visão não era de Ló, a visão era de Abraão. Porque Abraão ouvia Deus. E Ló agora escolhe as campinas, porque era verde. Mas não sabia quem morava lá. Talvez hoje, para encerrar esse vídeo, você está escolhendo por aquilo que teus olhos contemplam. Você está escolhendo pelas aparências. Cuidado, porque nem tudo que é verdinho presta. Diz a Santas Escrituras que Ló olhou, viu que era verde e escolheu ir para aquela terra. Mas ele mal sabia que Deus já havia condenado aquela terra de Sodoma e Gomorra por causa dos pecados que havia lá. E aí, você conhece a história, né? Choveu fogo naquela terra. Cuidado com as suas escolhas daqui para frente. Escolhe, mas pede a Deus a confirmação. Nós, como cristãos, nós temos a mente de Cristo. E todos nós sabemos que nós não podemos passar à frente de Deus. Até para escolher uma casa, até para escolher um emprego, até para nós entregar alguma coisa, tem que ter a confirmação de Deus. Tem muita gente que está assistindo esse vídeo, que escolhe antes de consultar Deus. E aí você sabe o resultado, o que dá. Dor de cabeça, desgaste emocional e contenda. Tem coisas que podem ser evitadas. Amém, meu irmão? Fica na paz, que Deus possa falar ao seu coração, à sua vida, através dessas palavras. Que Deus abençoe a sua vida. Eu me chamo Pastor Fernando, te faço esse grande convite para estar conosco, ali na rua Pedro Gomes, número 85, casa 5. Amanhã, terça-feira, tem culto. Chega cedo, pega a sua cadeira e receba uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua tarde de segunda-feira e saber que a direção de Deus, ela não traz transtorno e nem dor de cabeça. Mas se a gente tomar a frente e botar dentro da nossa embarcação quem não é para botar, aí Deus não se responsabiliza. Você é o responsável de quem anda ao seu lado, ao seu redor. Amém? Fica na paz. Receba um abraço do teu amigo, Pastor Fernando. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.